Olá, estamos aqui para a 20ª aula do curso de Mecânica e Estatística da pós-graduação. Vamos discutir diversos aspectos de processos difusivos nessa aula de hoje. Nós vamos encerrar um cálculo que ficou inacabado no final da aula passada e vamos discutir tanto aspectos formais quanto fenomenológicos de processos de difusão. Bom? Então, antes de mais nada, vamos dar uma continuidade aqui à discussão de distribuições térmicas que nós vimos no final da aula passada, tá bom? Em particular, nós vimos que a distribuição de velocidades para uma partícula browniana é a distribuição de velocidades de Maxwell, um resultado fundamental, importante, histórico da termodinâmica clássica, tá? E aí nós começamos uma série de construções para nós estudarmos qual é a distribuição de posições da partícula browniana, certo? As velocidades tornaram-se estocásticas, evidentemente as posições também se tornam estocásticas, tá bom? Então aqui eu vou repetir brevemente os resultados em que nós basearemos a discussão da posição, tá repetindo o finalzinho da última aula, tá? Nós vimos não na aula anterior, mas até mesmo em outra, que nós tínhamos na discretização da velocidade uma recorrência como essa aqui, em que nós temos certas constantes e um somatório de gaussianas, vamos chamar assim de impulsos gaussianos para a nossa velocidade, só que esses impulsos gaussianos são modulados por diferentes constantes. Pessoal, esse A aqui é uma grandeza relacionada à dissipação, né? Ele tinha o valor 1 menos gama delta T, quando a gente pensa numa discretização. E as posições, vindas de uma integração natural de velocidades, obedecem a uma expressão como essa aqui, tá? Então, para ter uma compreensão completa disso, vejam o finalzinho da 19ª aula. Tá? Mas nós obtivemos essas expressões lá, simplesmente a discretização da posição como função da velocidade. Olhem aqui, a soma de uma série de deslocamentos, certo? V delta t é cada deslocamento infinitesimal. Bom? E aí, o que nós fizemos? Ora, como uma posição após n passos depende de uma soma de n impulsos de velocidade, e cada velocidade é expressa como gaussianas, nós devemos juntar essas duas expressões, tomando cuidado com a alteração do índice na velocidade. Esse i deve vir para cá, só que aí o meu somatório não pode ser em i, tá? Eu vou usar um somatório em j. Então, combinando essas duas expressões, nós temos aqui uma expressão para a posição da partícula após n passos de comprimento ΔX, em termos dos impulsos gaussianos. Bom? Combinando as expressões que nós tínhamos ali, nós chegamos nessa expressão. Pessoal, notem que este somatório jogado aqui dentro dá um somatório duplo, que pode, com uma inversão da ordem da soma, ser reduzido a um único somatório simples, que é o que nós vemos aqui. Isso foi esboçado no final da aula passada. Se vocês estivessem vendo apenas esta folha aqui, essa seria uma passagem muito rápida. Mas o fato é que temos duas somas aninhadas, os seus limites de soma são interrelacionados, e com uma inversão da ordem da soma, como fazemos na inversão de ordem de integrais duplas, por exemplo, é análogo, nós conseguimos eliminar a integral interna e chegamos nessa expressão aqui. Essa expressão é manejável porque nós temos uma soma única de gaussianas. Embora cada gaussiana tenha um fator de escala diferente, nós já vemos claramente a natureza qualitativa da posição da nossa partícula browniana. Ela será uma gaussiana, soma de gaussianas independentes é gaussiana. Agora, e esses diferentes fatores de escala? Como que isso vai afetar o nosso problema? Nós sabemos que a posição será nula, porque a média de todas essas gaussianas é nula. Média do lado esquerdo, média do lado direito. Vai cair sempre aqui na média dessas gaussianas, que é zero. Então, na verdade, o que nos preocupa é combinarmos esses diferentes escalares que multiplicam cada gaussiana para termos a variância da gaussiana final. Aqui eu relembro a definição do A para a gente. Ora, foi isso que eu marquei aqui, tá?
nós sabemos o seguinte. Estão vendo esse fator 1 menos A aqui? Olha a definição do A. 1 menos A é gama delta T. Então, nós já podemos tirar esse camarada para cá. Vai cancelar esse delta T. E o gama minúsculo ficará aqui. Então, o que nos sobra é um somatório dessa forma aqui. Pessoal, muito cuidado no cálculo da variância aqui. Há uma tentação enorme para que esse somatório de uma diferença, seja a diferença dos somatórios. Aí você pensa, é fácil, transformo isso numa diferença de 2 somatórios, calculo a variância de cada somatório, que vai estar mais fácil. Eu me livro dessa diferença. Não, mas isso traria um problema enorme, pessoal. Por quê? Nós teríamos 2 somatórios envolvendo as mesmas variáveis aleatórias, algumas delas multiplicadas por 1 e outras delas multiplicadas por fatores de escala variáveis. Mas o fato é, como nós queremos calcular variância, a subtração de 2 somatórios que nós teríamos aqui comprometeria a aditividade da variância. Variância da soma de 2 objetos estocásticos nem sempre é a soma das suas variâncias. Só é quando eles são independentes. Então, se você transformasse esse somatório aqui em 2, tentasse calcular a variância do primeiro somatório e a variância do segundo e somasse, ia dar errado. Então, é importante que a gente não quebre esse fator, porque quando a gente estiver vendo aqui um único somatório e variáveis distintas, a gente sabe que elas são independentes. Aí sim a gente vai poder usar a aditividade da variância. Pensem nisso que eu falei, tá? Quebrar isso aqui em 2 somatórios seria um caminho equivocado. Daria um resultado errado, por incrível que pareça. Tá? Então, na verdade, nós temos que olhar para este objeto como um todo, reconhecê-lo como uma única variável aleatória x, que será normal, será gaussiana, com uma certa média e com uma certa variância. Essa média é nula, porque é uma soma de variáveis, cada uma delas com média nula. Certo? A variância de cada uma dessas variáveis zeta, j aqui, é 1. Foi assim que a gente definiu esses objetos na discretização da Langevin. Tá bom? Então, a variância de cada termo da soma vai ser o quadrado do pré-fator vezes 1, que é o quadrado do pré-fator. Então, olha só o que eu fiz aqui. Ó. Eu não ponho igual aqui, eu não vou continuar a desenvolver o xn. Agora que eu dei um nome sigma quadrado para variância desse termo entre chaves, eu vou começar a desenvolver uma relação pro sigma quadrado. Pessoal, é a última coisa que falta para eu caracterizar essa variável aleatória entre parênteses, que é a variável aleatória x. Eu sei que ela é gaussiana, eu sei a média dela, só falta saber a variância. Tá bom? Então, não é essa soma que a gente calcula. O que a gente tem que calcular é essa soma aqui, notem o quadrado, só para nós determinarmos quem é a variância. Ok? Tá? Aí aqui é essencialmente um exercício algébrico de manipulação algébrica, alguns truques, algumas identidades. Eu não vou fazer tão passo a passo assim, mas eu vou tentar não judiar de vocês. Primeira coisa que eu faço, porque eu considero conveniente, é escrever o mesmo somatório na ordem inversa. Se alguém tem alguma dúvida do que aconteceria aqui, ó, esquece a expressão como todo, o quadrado. Olha só para os índices do A. Quando o J vale 0, o A está elevado a n menos 1. Quando o J vale 1, o A estará elevado a n menos 2. Vai descendo o expoente. Quando o J valer n menos 2, n menos n menos 2 dá mais 2. Menos 1 dá 1. Então, os expoentes de A correm de 1 até n menos 1. Tá bom? Então, você poderia fazer uma mudança de variável no índice de integração formal para o índice K, em que você corre só n menos 1 valores, de 1 a n menos 1. Eu prefiro deixar isso aqui indo de 0 a n menos 2, são n menos 1 parcelas do mesmo jeito, e colocar K mais 1 aqui, porque como vão aparecer somas de progressões geométricas finitas, eu tenho uma fórmula pronta quando eu estou com 0 aqui. Eu prefiro fazer, ao invés de fazer índice K e dizer que o K varia de 1 até n menos 1,
eu prefiro fazer índice K mais 1 e dizer que o K vai de 0 a N menos 2. É a mesma coisa. E isso é a mesma coisa que está aqui. É só uma mudança do índice da soma. Conveniente. A gente abre esse binômio de Newton, ok? E aí, agora sim, ó, agora não tem mais variável aleatória como nós tínhamos aqui. Agora eu posso dizer que um somatório de uma soma de 3 parcelas será a soma de 3 somatórios. E aqui eu não tenho que me preocupar com independência estatística de nada. Pessoal, o número 1 somado n menos 1 vezes dá n menos 1. Menos 2, tá vendo esse mais 1 aqui? Ó? É um A. Menos 2A, somatório de A elevado a K, vai dar isto aqui, porque o menos 2A está aqui, e a soma de A elevado a K para K de 0 a N menos 2, não é isso que está escrito aqui em laranja, pessoal? Ó, quando eu tenho uma progressão geométrica até um ponto T, começando de 0 a T, razão da progressão é que a gente prova com um truque que todo mundo conhece, isso aqui é 1 menos Q elevado a T mais 1 sobre 1 menos Q. Eu já usei essa expressão aqui com vocês, nesse curso, certo? Então, nós estamos usando essa expressão quando Q vale A e quando T vale N menos 2. Repito, menos 2 e um desses A's já estão aqui esperando. O que sobrou é soma de A elevado a K, de K0 a N menos 2. Aplicando essa fórmula em laranja, nós chegamos nessa fração aqui. Terceiro termo do binômio. Tá vendo esse mais 2 aqui? Deixa ele separado. A ao quadrado. Soma de A a 2K com K de 0 a N menos 2. O cuidado a ser tomado aqui é que quem faz o papel de Q é A quadrado. Aí você aplica essa fórmula e chega nessa fração. Bom, verifiquem depois, truquezinhos algébricos, que com o passar do tempo tem que se tornar muito naturais para qualquer pessoa teórica, certo, pessoal? Você olha, você já sabe o que você vai fazer. Então, vamos lá. Então, eu quero calcular essa variância. A variância de xn será... a variância de xn. Vocês lembram que eu tinha dado uma pausa? Ó, o xn, quem que ele é? O xn tem esses fatores aqui, ó, vezes essa variável aleatória que eu chamei de x. E o que a gente acabou de determinar foi o sigma quadrado desse x. Mas a gente não pode esquecer desses fatores aqui. Certo? Escalares multiplicando uma variável aleatória, para dar a variância dessa variável aleatória aqui, esses caras vão ao quadrado. Então, aqui vai aparecer gama delta t sobre gama minúsculo ao quadrado, vezes o sigma quadrado, que é a variância desse cara. Tá aqui, ó. O escalar fica elevado ao quadrado vezes a variância que a gente acabou de calcular. Então, aqui, de novo, agora é uma algebrinha mais simples ainda, uma algebrinha miúda, certo? Mais rasteira, mais baixo nível, só que pode ser conveniente você ser esperto, fazer o seguinte. Pessoal, essas coisas aqui não são independentes. Esse gama pequeno aqui, ele depende do A e do ΔT. Ou, em outras palavras, o A é uma função do gama e do ΔT. Então, tem uns casamentos mágicos aqui, tá bom? Então, olha só o que eu vou fazer aqui, de truquezinho. Eu deixo o gama grande e o gama pequeno ao quadrado aqui fora, e eu vou entrar com o ΔT na minha expressão do sigma quadrado que a gente acabou de obter ali em cima. É essa, certo? Só que eu vou entrar com o ΔT de diferentes formas. Como assim? Aqui eu fiz uma pequena inversão, eu me confundi na hora da escrita, espero não confundir vocês aqui agora. Pessoal, estão vendo esses três termos aqui? 1, 2, 3. Primeiro eu vou fazer o termo 2. E depois o termo 3, e eu deixei esse cara por último. Porque eu pulei ele, esqueci, eu não quis rasurar. Desculpa, tá bom? Então vamos lá. O que o professor disse que ia fazer? Deixei gama maiúsculo dividido pelo quadrado do gama minúsculo fora. Então, eu simplesmente vou entrar com ΔT pegando os três termos do sigma quadrado. Que são esses três termos aqui. Vamos ver quem é o ΔT vezes o segundo termo. Tá bom? O segundo termo tem menos 2A e essa fração.
Olha aqui, ó. Menos 2A vezes a fração. Deveria estar multiplicado por ΔT, não é? Só que olha como que eu chamei o ΔT. Se o A é 1 menos gama ΔT, isso quer dizer que o ΔT é 1 menos A sobre gama. Veja a definição. Deixa eu... Só para vocês olharem um pouquinho. Não me acharem tão louco assim, ó. Aqui, ó. Isola o ΔT aqui. Ele será 1 menos A dividido pelo gama minúsculo. Então, eu quis chamar o ΔT, pegando esse segundo termo do sigma quadrado, de 1 menos A sobre gama. Por quê? Esse 1 menos A cancelar-se-á com este outro 1 menos A. É conveniente, tá bom? Expressar o ΔT dessa forma. Vamos ao segundo termo. Eu tenho que ter um ΔT vezes esse cara aqui. Eu vou expressar o ΔT, pessoal, do mesmo jeito. 1 menos A sobre gama. E ele vai pegar o terceiro termo, que é esse aqui, ó. Eu não vou voltar ali não, mas vocês já tinham visto isso. Pessoal, isso também é conveniente, porque esse 1 menos A terá um cancelamento aqui. Esse denominador é 1 menos A por 1 mais A. Sabe por que isso é conveniente, pessoal? A gente vai fazer um limite de contínuo daqui a pouco. No limite do contínuo, ΔT vai para 0 e o A vai para 1. Notem que aqui nós tínhamos possíveis indeterminações. Quando A for para 1, aqui eu tinha 0 sobre 0. Só que eu estou matando as indeterminações antes do limite. Por isso que eu quis expressar o ΔT como 1 menos A sobre ômega, tá bom? E aqui, apesar do cancelamento não ser perfeito, vai sobrar 1 mais A aqui, onde vocês estão vendo o mouse. Tudo bem, mas o 1 mais A não dá 0 no denominador. Assim, né, a indeterminação 1 menos A por 1 menos A será eliminada. Tá bom? Então, vai facilitar o nosso limite depois. Tá? Para pegarmos o primeiro dos três termos do sigma ao quadrado, o ΔT entra, não é isso? Aí eu não o transformo em 1 menos A sobre gama, porque eu não preciso. Quem era o primeiro termo? N menos 1. Aqui eu vou fazer ΔT N menos 1. Tá bom? Então, verifiquem isso com calma depois. Olha só, agora eu não escrevo igual. Aqui eu vou aplicar o limite. Que é um limite que a gente já discutiu algumas vezes, que é ΔT tende a 0. Tá? Mas o N tenderá a infinito. Tá? E N vezes ΔT tenderá ao tempo macroscópico T. Infinito vezes 0, só que fixado para sempre dar uma constante. Ah, professor, e o menos ΔT? Pessoal, menos ΔT, o ΔT vai tender a 0 sozinho. Isso aqui converge para T. Não precisava ser o N ΔT. N menos 1 vezes ΔT converge para T também. Então, o limite desse camarada é T, limite do contínuo. Olhem as constantes que estavam esperando a gente, ó, elas estão aqui de volta, claro. Só que este termo, tá como terceiro termo aqui, eu vou botar ele de volta no lugar dele, ele vai tender a T. Vamos olhar os outros limites, tá bom? Olha só. Menos 2 sobre gama, não é isso? Menos 2 sobre gama. Olha ele aqui. Menos 2 sobre gama está aqui. O 1 menos A cancelou antes de eu tomar o limite. Agora eu tenho uma função contínua. Eu posso fazer o limite do A. Pessoal, o A sozinho tende a 1. Ele não está competindo com ninguém no denominador aqui para me preocupar. Não tem 0 aqui. Dá 1. Ele vai para 1. Beleza. Então, todos esses caras aqui, com esse, que já cancelou com esse, tendem para menos 2 sobre gama. O que nós temos? 1 menos esse bicho. Esse bicho é A elevado a N dividido por A uma vez, não é? Só que esse A dividido por A uma vez, esse A uma vez é 1, vai para 1. Então, na verdade, a gente tem que olhar só o limite de 1 menos A elevado a N. Pessoal, eu vou relembrar aqui pra gente. Isso vai 1 menos E a menos gama T. A elevado a N tenderá a E a menos gama T. Nós vimos isso 2 aulas atrás, pessoal, quando a gente fez a discretização. Pessoal, esse A ele vai ter a estrutura de 1 mais uma constante sobre N elevado a N. E isso remete ao número E. Vejam o final da aula 18.
em que a gente discutiu isso. O fato fundamental que eu vou estar usando aqui novamente, vejam lá no final da aula 18, é que A elevado a N vai para E a menos gama T no tempo contínuo. Tá bom? Então, esse dividido por A aqui não nos afeta, porque o A vai tender a 1. Mas se alguém quisesse imaginar, podia pegar... Bom, aqui afeta porque afetaria 1, né? Então, é isso. Tá? Então, recompomos esse termo. Olhemos agora para este termo aqui. O que vai aparecer? A ao quadrado. Se o A vai para 1, isso vai para 1. 1 sobre gama pequeno. 1 sobre gama pequeno. Ah, professor, mas tem um 2 aí. Você errou. Não, não errei não. Sabe por quê? 1 sobre gama pequeno já foi. 1 menos A cancelou com 1 menos A. Só que ficou 1 mais A aqui. Quando o A tende a 1, isso vai para 2. Ahá! Beleza? Só ficou faltando o numerador desta fração. Tá bom? Esse menos 1 não é um problema para a gente. Porque dividir por A quadrado, quando A tende a 1, o A quadrado vai para 1. Então, isso no limite não importa. Então, isso aqui é 1 menos A ao quadrado elevado a N. Que é 1 menos o quadrado do limite do A elevado a N. E é menos 2 gama T. Ok? Então, essa é a nossa variância na posição do nosso random walk. Tem termos parecidos qualitativamente com o que aconteceu para a variância da velocidade. Mas é diferente, certo? Porque aqui é a variância na posição. Em particular, pessoal, nós tínhamos um valor constante quando o t iria para infinito na variância das velocidades. Era um termo constante, que entra lá na variância da distribuição de velocidades de Maxwell, certo? Para as velocidades. Aqui nós temos algo completamente diferente. Não há uma variância de equilíbrio para a posição da nossa partícula browniana. Na verdade, se a gente imaginar um ensemble de infinitas partículas brownianas lançadas na origem, que interagem com o meio, mas que não interagem umas com as outras, tem umas que zanzam para lá, outras que zanzam para cá, mas se nós fizermos a densidade de probabilidade de número de partículas brownianas ao longo do tempo, isso vai ser algo que surge como uma delta de Dirac e vai espalhar, 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 e nunca vai parar de espalhar. Então, esse é o fato refletido nessa variância crescente no tempo e crescente de forma linear no tempo. É isso que caracteriza os processos de difusão regular. Tá? Quando a gente chama de difusão regular, é em contraposição a coisas que a gente chama de difusão anômala. Essa aqui é não anômala, é regular, porque ela é linear no tempo. Tá bom? Não há uma distribuição de equilíbrio, mas em vários instantes grandes, para que os outros termos sejam desprezíveis. Certo? Por infinitos, nós teremos uma difusão proporcional ao tempo. Deixa eu voltar a falar disso. Pessoal, essa exponencial aqui, ó, ela morre numa escala de tempo 1 sobre gama pequeno. Tá? Numa escala de tempo 1 sobre gama, esse fator exponencial vai para cerca de 30% do seu valor original. Esse é o efeito de uma constante de decaimento exponencial, tá bom? Então, vamos chamar isso de tempo característico, 1 sobre gama. Pessoal, depois de uns 3 tempos característicos, 4 tempos característicos, essa exponencial morreu. Tá bom? Pessoal, o tempo característico dessa aqui é 1 sobre 2 gama. É até menor do que o outro. Então, quando essa exponencial sumiu, essa aqui já sumiu antes. Tá bom? Se as exponenciais somem, sobram constantes. Menos 2 sobre gaminha, que é uma constante, e 1 sobre 2 gaminha. Pessoal, só que eles são constantes. Se eu pegar um tempo grande o suficiente, não só para matar as escalas de tempo das exponenciais, mas para que seja muito grande em comparação com essas constantes, quem manda é o t, sozinho. Assintoticamente, ou seja, para tempo grande, porém ainda não infinito, porque senão daria infinito,
Assintoticamente no tempo, essas chaves assintoticamente vão para T. T, 1 vezes T. Tá bom? Então, é por isso que eu estava falando numa difusão regular, proporcional ao tempo. Para tempos grandes, porém finitos, essencialmente, gama maiúsculo pelo quadrado do gama minúsculo vezes T. É a variância da nossa posição da partícula browniana. Tá bom? Ou variância de um ensemble de infinitas partículas brownianas. Esse resultado é muito importante. Por isso que eu falo aqui, para longos tempos, a nossa variável tem uma distribuição assintótica desta forma, com média nula e com essa variância. E nós podemos escrever uma expressão explícita para quem é a densidade de probabilidade da posição após N passos. Pessoal, aqui eu misturei notação, eu fiz algo feio, tá? Porque aqui ainda está XN, eu misturei N com T, acho que eu não devia ter escrito isso. Mas eu fui de propósito aqui, meio porco. Eu estava falando do XN, não sei o que lá. Eu só quis usar a fórmula de uma gaussiana. Lembra que uma gaussiana tem uma expressão que é raiz de 1 sobre 2π variância. Olhem que aqui está a variância, gama t por gamazinho ao quadrado. Exponencial de menos x quadrado por 2 vezes a variância, já que a média é nula. Só que, vamos deixar de ser porco, né? Parar de misturar nzinho. Eu já fiz o tempo ficar macroscópico. Então, vamos escrever isso aqui como um ρ de xt. Tá? A gente não pensa só nisso como uma função da posição. O jeito correto e elegante para esse limite do contínuo que a gente já fez é escrever que nós temos uma densidade de probabilidade de termos uma partícula browniana numa vizinhança infinitesimal do ponto x no instante t. É uma função de 2 variáveis, pessoal. Esse é o jeito mais elegante para nós denotarmos essa expressão. Pessoal, isso aqui é uma solução da equação de difusão, tá? Como que a gente prova? Qual que é a equação de difusão mesmo? Pessoal, talvez aqui eu pudesse ter feito uma sequência diferente. Aqui eu calculei rapidamente algumas derivadas parciais. É óbvio que é uma conta que vocês mesmos poderiam ter feito. Deixa eu só mostrar aqui a equação de difusão aqui no fim, ó. Quando a gente fez o limite do contínuo do random walk, a equação de calor ou de difusão é que a sua derivada parcial no tempo é essencialmente proporcional ao seu laplaciano. No caso, um problema unidimensional, o laplaciano espacial é só a derivada segunda dessa nossa densidade, certo? Nós tínhamos obtido esse resultado aqui com um certo D no random walk. Embora o D, o que era esse D? Já vamos falar sobre ele. Pessoal, o que eu fiz aqui foi só calcular a derivada parcial da ρ, desta ρ aqui, certo? Em relação ao tempo, sempre é proporcional a ρ por causa da exponencial. Aqui é o ρxx. Se vocês quiserem, só facilitei as contas para vocês perceberem que esses dois objetos são proporcionais. E o resultado é esse aqui. Brincadeira de derivadinha parcial, tá? Vou passar rápido. Agora, quem faz o papel de D aqui para gente escrever essa equação é gama grande por gamazinho quadrado. Bom, aí a equação de difusão é essa. Professor, por que você não chama essa constante aqui, ela de D? Por que você deixa esse sobre 2 aqui? Porque, pessoal, a gente quer casar com o que a gente já viu em outros contextos. Ó, lá na aula 8, na página 6, nós tínhamos feito o limite do contínuo para um random walk unidimensional, um passeio aleatório unidimensional, e lá nós tivemos uma hipótese de limite curiosa. Eu chamei bastante a atenção de vocês naquele momento. Que ao invés da gente dizer que o ΔX pelo ΔT tende a uma constante, ou fica fixado em uma constante, o random walk só tem um limite de contínuo bem definido se nós fizermos o quadrado dos passos espaciais serem comparáveis com os passos temporais no limite. E nós tínhamos chamado esse deslocamento quadrático por unidade de tempo de D. Certo? E aí nós tínhamos escrito essa mesma equação aqui. Então, se a gente quiser relacionar esses dois raciocínios, e a gente precisa colocar esse sobre 2 aqui, porque aparecia esse sobre 2 lá no random walk. Tá bom? Pessoal, a gente chama isso aqui de constante de difusão. Nós estamos vendo quem é a constante de difusão
com dois tipos de visões de mundo. Pessoal, essa aqui é uma visão de mundo microscópica. Isso aqui veio do Random Walk, certo? Cada deslocamento do seu andarilho, que é a sua partícula, tá? Para cada lado, esquerda ou direita, é ΔX, e tem que escalar com o ΔT dessa forma aqui, nessa relação indo para uma constante. Isso aqui é micro. Só que agora a gente chegou na mesma equação com uma abordagem em que a constante de difusão depende de grandezas fenomenológicas. Pessoal, esse gama grande tem a ver com a variabilidade dos impulsos que o ambiente fluido impõe ou imprime à nossa partícula browniana. E esse camarada aqui era um tipo de coeficiente de dissipação do meio sobre a partícula browniana. Isso aqui é completamente fenomenológico, macroscópico. E esse cara aqui é microscópico, uma conexão micro-macro interessante, para que nós tenhamos a mesma e única equação de difusão, ou equação de calor. Tá bom? Interessante. Aí, aqui eu vou fazer algumas considerações fenomenológicas. Eu vou conectar um pouco mais essa história de micro, macro. Então, professor, mas espera aí, do que depende a constante de difusão de um meio? Ela depende da dissipação que o meio impõe à partícula. Isso aqui é uma propriedade só do meio? Porque isso aqui era a variabilidade dos impulsos do meio na partícula. Pessoal, não é claro, nesse nível de discussão que eu fiz até agora, se esse objeto que eu estou chamando de constante de difusão, que é super importante, porque olha só para ele aparece aqui em como, ó ele aqui, ó, gama grande pelo quadrado do gama pequeno. É ele que vai dizer como que o meu processo de difusão vai ocorrer. Não está claro se ele depende só do tipo de partícula, só do meio, se depende dos dois, tá? Então eu quero comentar um pouco mais sobre isso aqui para a gente ver o que vai acontecer. Na aula passada, quando a gente viu o valor assintótico da velocidade da partícula browniana, um v quadrado, a gente fez lá uma aplicação do princípio de equipartição de energia. A energia cinética média de equilíbrio da nossa partícula browniana correspondia a meio de kBt, que era 1 grau de liberdade quadrática na energia. Tem um teorema importante de equipartição de energia em física estatística que diz que isso seria meio de kBt. Então, quando a gente faz isso, a gente chegou nessa relação aqui, ó. Tá bom? Estou repetindo isso lá da página 4 da última aula, da aula 19. Lá está claro como que a gente chegou nessa expressão aqui. Lá, pessoal, eu não dei um nome importante para essa relação. É uma relação simples, entre constantes. Mas ela tem um nome muito chique e muito célebre. Ela é a mais simples relação de flutuação-dissipação que nós podemos ter para descrever um sistema estatístico. Tá? Na verdade, pessoal, existem artigos e artigos sobre relações e teoremas de flutuação-dissipação, tanto em sistemas clássicos como em sistemas quânticos. Tá? Temos tido aí alguns desenvolvimentos no que a gente chama de termodinâmica estocástica, desigualdades de Jarzynski. Aí tem uma série de relações de flutuação e dissipação generalizando isso aqui. Essa é a mais simples que a gente pode imaginar. Por que isso é chamado de uma relação de flutuação e dissipação? Porque gama grande, pessoal, ele dava a medida da variabilidade dos impulsos que as moléculas do fluido imprimiam à nossa partícula browniana. E isso, num contexto de equilíbrio térmico, tem a ver com a dissipação que o fluido impõe à nossa partícula browniana de massa m. Então, é uma relação de equilíbrio entre variabilidade e amortecimento. Então, a gente chama isso de relação de flutuação e dissipação. Mas eu ainda não respondi o que eu estava querendo dizer. Tá, professor, mas a constante de difusão, ou mesmo esse gama, eles são propriedades do meio da partícula, dos dois? Eu quero ser claro sobre isso, pessoal, porque a maioria dos físicos e dos livros não é clara sobre isso. Pessoal, historicamente, quando Einstein estudou o movimento browniano e quando Paul Langevin estudou o movimento browniano, eles foram bem fisicões. Ué, minha partícula browniana está no meio, então eu preciso de uma lei física
para descrever como é, nem que seja fenomenologicamente, como é o atrito sofrido pela minha partícula browniana num certo fluido. Pessoal, tem uma propriedade de um fluido que a gente chama de viscosidade, certo? E aí, tanto Langevin quanto Einstein usaram a lei de Stokes para termos um modelo de atrito da nossa partícula browniana num fluido de certa viscosidade. Assume-se que a partícula é esférica, de um certo raio, e aí tem certas considerações de teoria de fluidos. Pesquisem sobre isso, se vocês tiverem interesse, não é o meu foco aqui. Simplesmente vou repetir a relação clássica, que diz que o que a gente estava chamando de coeficiente de dissipação, ele obedece a uma relação geométrica para partículas esféricas dada por 6 π, raio da partícula, dividido pela massa da partícula, e proporcional à viscosidade do fluido. Pessoal, a viscosidade do fluido é uma propriedade do fluido. Por mais que ele seja viscoso, você poderia imaginar outros objetos se arrastando nele, na verdade, não, é intrínseco. Viscosidade é uma propriedade apenas do fluido, que a gente chama de ambiente aqui, em que a partícula browniana vive. Por outro lado, esse coeficiente de dissipação da partícula browniana nesse fluido depende do raio e da massa da partícula. Então, nós temos aspectos de dependência da partícula e temos aspectos de dependência do ambiente. Então, esse nosso coeficiente de dissipação fenomenológico, gama minúsculo, notem, ele leva em conta o ambiente e a partícula. Ele não é uma propriedade do fluido, nem é da partícula. É daquela partícula naquele ambiente. Ok? E agora que a gente tem essa expressão, pessoal, essa hipótese, essa lei de Stokes, quem disse que a dissipação é desse jeito? Pessoal, isso aqui é parecido com uma hipótese de velocidade terminal do paraquedista, tendo uma força de resistência do ar proporcional à velocidade. Isso é verdade? Evidentemente que não em geral. É um modelo, certo? A lei de Stokes é o modelo mais simples que a gente pode fazer para o contexto de dissipação num fluido. Tá? Agora, com essa expressão, fica claro que cada uma das constantes que a gente queira imaginar, o gamazinho a gente está vendo explicitamente, mas também o gama maiúsculo e o D, e todas elas são relacionadas por essa expressão aqui, pessoal, que já apareceu nessa mesma aula aqui, ó, 2 páginas atrás. Certo? Cada uma delas expressa características de um certo tipo de partícula em um certo meio. Esse cara é uma função da partícula e do meio. Esse cara é uma função da partícula e do meio. Esse cara é uma função da partícula e do meio. Como que eu posso fazer isso? Ora, a lei de Stokes acabou de nos dar o gama sem olhar para esses dois caras. Aqui, ela explicitamente, dependendo da partícula e do meio. Vamos tentar escrever expressões análogas para D e para gama grande, sem fazer com que nenhuma delas use a outra, para não ter nenhuma dependência ali escondida. Então, se vocês substituírem o que eu chamei de equação 2 na equação 1, essa lei de Stokes é 2. 1 é a relação de flutuação-dissipação. Então, se vocês fizerem a 2 na 1, vocês vão chegar a essa conclusão, que é aquela nossa flutuabilidade terrível, né? Porque parece que é flutuar. Não é isso. O nível de flutuação da nossa partícula browniana, né, é dada por pré-fatores numéricos, matemáticos, características do ambiente, um fluido de viscosidade eta termalizado a temperatura T, e características da partícula. Aqui, no caso, a razão entre o raio da partícula browniana imaginada como esférica pelo quadrado da sua massa. Ou, se a gente quiser agora expressar a constante de difusão explicitamente com o mesmo tipo de pensamento, evitando o gama grande e gama pequeno, a relação que vai surgir de você jogarem as equações 2 e 4 na equação 3 vai ser essa aqui. Um fator numérico, 1 sobre 3π, que vem da geometria esférica, assumida para a partícula, vezes um fator do ambiente, fluido de viscosidade eta termalizado a temperatura T, e uma dependência na partícula, que é uma dependência muito interessante. A massa não entra aqui, só entra o raio da partícula. Certo? Mas há uma dependência do tipo de partícula.
Então, eu acho esse resultado extremamente interessante, pessoal, porque todas as vezes que eu tentei interagir com outros pesquisadores para a gente conversar sobre difusão, eu tinha uma dificuldade de comunicação imensa. Alguns colegas, por exemplo, de ressonância magnética, mas isso aí você pode estender para qualquer área que trabalhe com materiais de qualquer natureza fluido, certo? Pessoal, muitos físicos falam na constante de difusão como se fosse uma constante do meio, uma propriedade do meio. Vocês estão vendo aqui que não é uma propriedade do meio, tá? A constante de difusão depende do meio, mas tem algum tipo de dependência do tipo de partícula que está lá. No mínimo, eu dependo do raio da partícula. Ou seja, sempre que vocês ouvirem algum físico falando, qual é a constante de difusão desse meio? Difusão de quem? Tá? Então, isso conceitualmente é muito importante. Eu já vi pesquisadores falando também em autodifusão. Então, sei lá, como que uma molécula de água vai difundindo de um lugar para o outro no meio de um monte de água. Eu não entendo o que seria isso. Se alguém tiver alguma coisa, alguma literatura para me passar, quando eu vejo as pessoas falando em autodifusão, eu não entendo. Porque se eu tivesse uma molécula de água se difundindo em água, ela não tem a inércia muito acima do que as moléculas ao seu redor, para que eu pudesse ter um modelo de difusão para começo de conversa. Ok? O meu modelo de difusão é a difusão de uma partícula inercial, muito maior do que as moléculas do fluido. Todo o modelo foi baseado nisso. O que poderia ser autodifusão? Eu não entendo o que é isso. E muitos pesquisadores falam disso. E, no caso, acabam fitando as coisas com parâmetros fenomenológicos, mas, por princípio, eu só consigo falar de difusão em um meio de objetos de um certo tipo. Tá? Não é uma propriedade apenas do meio. Até onde eu entendo. Algo simples, tradicional, mas vocês veem que pode dar muita confusão. Eu tive muita dificuldade de comunicação com colegas por causa disso. Bom? Então, essa foi a parte física e fenomenológica da difusão, mas que eu considero interessante e instrutiva. Aí eu vou voltar um pouquinho para a parte matemática, porque essa aqui é uma solução tão tradicional, mas tão tradicional que não tem como eu não ter passado para vocês, tá? Pessoal, nós chegamos à equação de calor de duas formas, né? Primeiro, lá numa aula bem antiga, nós fizemos o limite do contínuo do random walk, nós tínhamos uma dinâmica microscópica e chegamos na equação de difusão. Mas nós não a resolvemos. Eu não tinha mostrado para vocês qual era a solução. Não tinha apresentado a técnica. Estava lá em suspense. Agora, nós sabemos qual é a solução. Porque nós seguimos um caminho completamente diferente. Permitam-me voltar aqui para o começo da aula. Mas nós chegamos nisso aqui. Só que nós chegamos nisso aqui nesse processo árduo, sofrido, de discretização de uma Langevin, cheio de limite, cheio de conta. Fizemos isso aqui, ufa, uau, doeu, né, sofrido, e a gente chegou nessa solução. Tá? Será que não tinha um jeito mais fácil de eu chegar nessa solução a partir dessa equação? Certo? É isso que eu vou apresentar para vocês aqui agora. Nós são visões complementares do problema. Pelo random walk, nós já teríamos chegado aqui. Não tinha Langevin, não tinha nada disso. Como que eu chegaria na solução? Isso que eu quero mostrar para vocês. Pessoal, equações diferenciais parciais são objetos que podem ser extremamente complicados. A forma como a gente estuda esses bichos em física é muito enganadora. Porque a gente já está com tudo preparado quando as coisas dão certo. Em geral, nós precisamos falar de condições iniciais e condições de contorno. Tá? E se for uma equação do tipo Laplace, de equilíbrio estático, tá bom, não tem condição inicial, é só contorno. Agora, se for uma equação de onda, você precisa de duas condições iniciais, que é o formato inicial da onda, mas também o perfil de velocidades inicial da onda. No caso de uma equação de calor ou de difusão, nós precisamos apenas do perfil inicial de temperaturas, se fosse calor, ou da distribuição inicial de partículas, que nesse nosso caso de difusão.
onde nós estaríamos posicionando as nossas infinitas partículas que iriam se difundir. Então, nós temos que dar uma condição inicial como essa aqui, ó. Inicialmente, no tempo t igual a 0, toda a massa probabilística de eu achar minhas partículas brownianas estaria concentrada em x igual a 0. Notem que isso aqui é delta de x menos 0. Então, a probabilidade de eu achar qualquer uma das minhas infinitas partículas brownianas no instante 0, a probabilidade é 1 na posição x. Isso aqui é delta de x menos x0, quando x0 é 0. Tá bom? Então, essa é a minha condição inicial. E condições de contorno? Será que eu consigo resolver essa EDP sem condições de contorno? Pessoal, vou ter que adotar condições de contorno, sim, vou falar delas ali embaixo. Só peço que vocês aguardem um pouquinho. Mas aqui já dá para a gente começar a trabalhar. A gente resolve uma equação como essa, pessoal, com transformada de Fourier. Exatamente pelo tipo de condição de contorno que a gente tem. Se nós tivéssemos um domínio finito, nós poderíamos ter que usar séries de Fourier de algum tipo ou alguma variância. Alguma variante disso. Como nós teremos uma difusão num meio unidimensional ilimitado, essa densidade tende a 0 no infinito. E é isso que faz a transformada de Fourier, que se estende de menos infinito a mais infinito, ser a técnica matemática apropriada para a solução dessa EDP. Então, nós vamos usar transformada de Fourier, vamos transformar essa EDP num outro tipo de equação, e eu vou adotar a seguinte convenção de Fourier, que tem a ver com a nossa função característica do começo do curso. Olha só. Pessoal, uma transformada de Fourier é quando a gente tem uma função f de x e vamos para uma transformada, uma nova função que depende de k, tá bom? É a nossa variável do mundo de Fourier, tá? Então, ó, esquece esse t aqui. Integral de f de x e aí kx dx é transformada de Fourier de uma função f de x. Pronto. A dúvida que a gente costuma ter quando vai fazer Fourier é quem é o pré-fator. Nem sempre é 1 aqui. Também nem sempre é mais i aqui. Às vezes é menos i. Tem alguns textos que até colocam 2π aqui. Pessoal, qualquer convenção funciona desde que você seja consistente. Eu normalmente faço transformadas de Fourier com 1 sobre raiz de 2π aqui. Mas como a gente usa a função característica na probabilidade sem o 1 sobre raiz de 2π, eu resolvi fazer o mesmo. Tá bom? O papel que o t exerce aqui é o seguinte: eu vou da variável x para a variável k na função transformada, não é? O t fica ali parado. Tá bom? Então, a transformada de Fourier da função f, a minha função f é de x e t, será uma função de kt. Uma definição aqui bem tradicional. A inversa, pessoal, é a volta, não é isso? A inversa é como que eu poderia obter a f de x de t a partir da f tilde k? O t fica ali paradinho, não faz nada. A gente só brinca com as variáveis k e x. Tá bom? Se a minha ida foi com o núcleo de Fourier e a mais ikx, a minha volta é com e a menos ikx. Se o meu pré-fator aqui foi 1, aqui tem que ser 1 sobre 2π. Muitas vezes você tem 1 sobre raiz de 2π aqui e aqui. Pessoal, o produto da constante que está aqui com a constante que está aqui tem que ser 1 sobre 2π quando não tem 2π no argumento do núcleo de Fourier. Bom, então é uma convenção, feito. A gente pode falar num operador de inversão de Fourier agindo na transformada para recompor a nossa função no espaço real. O Fourierzinho básico. Só que aqui tem uma facilidade. Eu ter escolhido esse pré-fator 1 aqui facilita a minha vida, porque a gente já viu quem é a função característica de uma gaussiana nesse curso, principalmente quando a gente estava discutindo o teorema central do limite. A função característica associada a uma gaussiana é essa aqui. Eu gosto de lembrar dessa fórmula, é isso que me motivou, foi isso que me motivou para usar essa convenção de Fourier com 1 aqui, porque é a convenção que nos dá as funções características. Então, ó, se fosse uma função só de x, sem ter o t, essa seria a transformada de Fourier de uma gaussiana. O
que gaussiana tem a ver com a história, professor? Não apareceu gaussiana ainda. Ah, pessoal, a gente já sabe que vai aparecer, né? A gente já viu a solução. Além disso, qual é o papel das condições de contorno? A transformada de Fourier de uma derivada parcial de f em relação a x, uma propriedade da transformada de Fourier, ela tem algo a ver com a transformada da própria f, caso eu não tivesse tomado a derivada parcial em x. Derivada parcial em x traz um fator ik vezes a transformada da função original, pessoal. Vocês poderiam verificar isso como integração por partes, tá? Nós estaríamos integrando e a ikx derivada parcial em x. Faz integração por partes. O termo integrado se anula, porque a gente está nos limites menos infinito e mais infinito, e a função pertinente vai se anular. Para nós quantas partículas brownianas estão no mais infinito e no menos infinito? Isso tende a zero, quanto mais distante eu vou. Então, o termo integrado numa derivação por parte, numa integração por partes, se anularia e aparece para a gente algo do tipo ik vezes a transformada f tilde. Isso aqui é bem conhecido, vocês podem tirar dúvida comigo se ainda tiver obscuro. Então, isso é o efeito de uma derivada parcial em x. Nós teremos duas, não tem problema. Olha só, pega agora que a gente reviu o Fourier, pega a nossa equação de difusão, aplica a transformação de Fourier dos dois lados. Pessoal, aplicar o operador f dos dois lados seria a mesma coisa que fazer. Multiplica por e a ikx. Multiplica por e a ikx. Integra dx de menos infinito a mais infinito. Faz a mesma coisa do outro lado. Tá bom? Aí você usaria as propriedades. Simbolicamente é mais fácil dizer que você só aplicou um operador de Fourier dos dois lados. Fourier no del-del-t é o del-del-t do Fourier. O Fourier só mexe com x, né, pessoal? A derivada parcial no tempo não se afeta. Esse aqui é a derivada da ρ de kt, tá? Da ρ til de kt, que é a transformada. O análogo disso aqui. Então, essa foi a transformada de Fourier do lado esquerdo. O operador é linear, o d sobre 2 fica aqui esperando. Fourier de uma derivada parcial em relação a x dá ik vezes a transformada, mas são duas derivadas parciais, então aparece ik quadrado vezes a transformada. Tá bom? Pessoal, ik ao quadrado é menos k quadrado. Podia ter escrito já menos k ao quadrado aqui. Pessoal, algo que já apareceu para a gente também nesse curso é: professor, a gente voltou a ter uma EDP. Del-del-t é igual à própria função. Será que é mais fácil? É mais fácil, pessoal, porque esse pré-fator não depende de t. Então, na prática, apesar disso ser uma EDP, se a gente passa a enxergar a variável k como uma constante, isso vira uma equação diferencial de uma única variável, da variável t, que terá uma constante vezes a própria função. A integral disso é uma exponencial. Nós já fizemos esse tipo de integração aqui antes, quando a gente estava vendo o método das características nas equações mestras. Então, você faz uma integração em t, pessoal. Quem é a função cuja derivada em relação ao tempo é proporcional a ela mesma? É essa exponencial no tempo aqui, ó. Notem que aqui está o menos quadrado d sobre 2, mas você integrou no tempo, é uma exponencial daquele coeficiente vezes t. A sutileza essencial aqui, como já aconteceu lá no método das características também, é que se eu integrei no tempo, isso aqui não é uma constante pura, isso é uma constante na variável k. Porque eu tratei o k como constante em relação ao tempo, uma constante em k. Nós já vimos isso. E eu preciso tentar descobrir quem é essa constante em k. Ó, alguém podia ter perdido essa dependência em k e acertar por sorte, tá, pessoal? Porque vai calhar dela ser 1 por causa da delta de Dirac. Vejamos. Quem é a constante em k? Ué, aplica t igual a 0 dos dois lados dessa equação. Ela não é válida para todo t? Se eu fizer t igual a 0 aqui, isso aqui dá 1. Sobra a constante de k. Vai ser a transformada de Fourier do ρ de x0, porque eu fiz o t igual a 0 dos dois lados. Então, tá aqui, a constante de k é a transformada ρ tilde de k0, mas isso, por definição, é a Fourier de ρ de x0. Mas ρ de x0 era a delta Dirac, a concentração
pontual das nossas partículas brownianas. Se vocês aplicarem a definição de Fourier para uma delta de x, vai dar 1, pessoal. A delta de x estaria fazendo o papel desse f aqui, ó. Delta de x filtra a função no zero, filtra o integrando no zero. Exponencial de zero é 1, o resultado da integral seria 1. Então, calhou de ser uma constante, e alguém que errasse aqui de não enxergar essa dependência em K poderia acertar até por sorte, tá? Mas em outros problemas seria um erro. Tá? Então, nós sabemos quem é a transformada perfeitamente. Ela é uma gaussiana. Qual gaussiana? Essa aqui. Ora. Mas quando eu falei das propriedades da Fourier, eu não tinha dito que a gente já sabia fazer a Fourier de uma gaussiana? Não é uma nova gaussiana? Com essa forma no espaço K? Ora, pessoal, então eu sei fazer a Fourier inversa, né? A Fourier inversa desse bicho aqui é a Fourier inversa do lado esquerdo inteiro, que será igual ao argumento. Vamos aplicar a Fourier inversa num termo como esse. Tá vendo esse sigma quadrado aqui em cima? Ele vem parar aqui embaixo, não vem? Lembra que isso tem tudo a ver com o princípio de incerteza de Heisenberg? Vou discutir isso com vocês. E o mi vai ser 0 pra gente, tá, pessoal? Então, ó, olha para isso. Quem faz o papel desse sigma quadrado? Que é, ó, o sigma quadrado é quem multiplica menos k ao quadrado sobre 2. Nós estamos querendo fazer a Fourier inversa desse bicho, que tem mi 0, e quem multiplica menos k ao quadrado sobre 2 é dt. Ah, então a Fourier inversa dessa aqui é uma gaussiana de média 0 e de variância dt. Então, quando eu vou fazer a gaussiana, o dt vem aqui para baixo e aqui para baixo. 1 sobre raiz de 2π sigma ao quadrado. Formalmente, f menos 1 de quem? Ah, esse cara, ele é a Fourier da gaussiana. Eu pus assim, ó, Fourier menos 1, Fourier, isso aqui é a identidade, né? A minha rho de xt é essa gaussiana de variância dt. Uhul! Tá? Não sei se vocês acham isso aqui muito difícil, mas eu considero isso aqui bem mais fácil do que fazer toda a discretização de Langevin, que foi o único outro jeito que nós tivemos para chegar nessa solução. Pessoal, essa solução é clássica, famosa, eu diria que faz parte do arsenal de um teórico, tá bom? Resolver essa equação de difusão nesse caso pontual é uma solução que todo mundo tem que conhecer. Então, é uma boa forma aí de lembrar de uma aplicação direta da transformada de Fourier para resolver uma EDP para a gente. Mais uma vez, usei essa técnica por causa das condições de contorno. A equação de calor em outros domínios exigiria outras técnicas e não a transformada de Fourier. A transformada de Fourier é a que se adapta bem a isso, a essas condições de se anular no infinito, e isso se refletiu nessa expressão. Pessoal, a Fourier da derivada parcial em x só é IK, transformada de Fourier da função original, sob essas condições. Senão falha, tá? Então, teve condição de contorno aqui nesse problema. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Oscilei de formalidades para fenomenologia física para formalidades. E eu encerro essa aula aqui.